Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Monsanto, sou otorrinolaringologista e estou fazendo esse vídeo aqui hoje para falar um pouquinho sobre as amígdalas e adenoide. Você sabe qual que é a função que essas estruturas exercem no nosso corpo? Por que que algumas pessoas precisam fazer cirurgias e outras não? Quais são as indicações dessas cirurgias? Então, nesse vídeo hoje, eu vou falar sobre esse e alguns outros assuntos. Se você gosta do conteúdo, se interessa por isso, clica e se inscreve no nosso canal. Bom, acho que inicialmente é importante a gente falar sobre o que é a amígdala e adenoide exatamente, também chamado de tonsila faríngea e tonsila palatina. A amígdala e a adenoide elas fazem parte de uma rede de estruturas cuja principal função é imunológica, ou seja, elas protegem o organismo contra infecções. Pela posição que elas ocupam no corpo humano, entre o nariz e a garganta, elas costumam ser a primeira linha de defesa contra os micro-organismos que a gente ingere quando a gente está respirando ou deglutindo. Outro ponto de questionamento comum é se as pessoas que têm adenoide, necessariamente elas precisam ou não fazer cirurgia. E só para adiantar esse assunto, eu digo que todo mundo tem adenoide e que a necessidade ou não de cirurgia vai não depender da existência ou não dela, mas simplesmente de alguns outros fatores que eu vou discutir num ponto mais à frente nesse vídeo. O problema mais frequente relacionado às amígdalas são as infecções, principalmente na infância. Então, as crianças elas costumam ter muita irritação, muita infecção de garganta. E a causa disso não necessariamente é uma infecção por algum micro-organismo, por um vírus ou por uma bactéria. Ou seja, o clima seco, poluição, fumaça do cigarro, alergia, até mesmo refluxo pode dar uma irritação crônica ou frequente de garganta. Ou seja, o que eu quero dizer é que nem toda infecção de garganta necessariamente ela vai demandar uma cirurgia, né? E outro ponto é que uma minoria delas são realmente causadas por algum micro-organismo. E por esse mesmo motivo, nem toda infecção de garganta ela precisa ser tratada com antibiótico, porque como a gente sabe, o antibiótico ele vai tratar as infecções causadas por bactéria, né? Então, infecção por vírus, irritação, refluxo, o antibiótico não vai ajudar a melhorar essa infecção. Um outro motivo comum que traz os pais e os pacientes até o otorrino é em relação ao tamanho das amígdalas. Então, algumas pessoas veem que a amígdala do filho é um pouco maior do que o normal, ou se assusta quando olha no espelho por alguma vez, ou até durante ou depois de uma infecção, e acha que isso pode causar algum problema, dificuldade para respirar, que a criança vai se afogar à noite. E não necessariamente isso vai ocorrer. Na criança, o tamanho da amígdala ele tende a ser um pouquinho maior em comparação com o resto da garganta. Então, às vezes, essa impressão de que a amígdala é um pouquinho menor não necessariamente é verdade. Então, para a gente saber se isso vai ter algum impacto, a gente tem que entender outras associações que essa criança vai ter. Por exemplo, dificuldade de respirar à noite, um ronco muito intenso, apneia noturna. Então, o tamanho da amígdala, por si só, não necessariamente vai indicar cirurgia. Tá? Então, é importante saber se tem outros sintomas associados para saber se vai ser ou não uma indicação de cirurgia. Quanto ao adenoide, normalmente os pais vêm preocupados porque fez algum raio-x de seio da face, ou porque passou no pronto-socorro, ou porque o pediatra pediu algum exame. E da mesma forma que a amígdala, não necessariamente a criança ter uma adenoide visível no raio-x ou ter uma adenoide um pouco grande, necessariamente vai demandar uma cirurgia. Então isso tem que ser avaliado, tem que ser visto de uma forma contínua, né? Se realmente a criança tiver sintomas relacionados a isso, é importante que ela faça primeiro um tratamento clínico, uma avaliação, e muitas vezes a criança nem vai precisar fazer a cirurgia. E a adenoide ela tem um ponto importante, que após os 7, 8 anos de idade, a adenoide ela tende a reduzir do tamanho à medida que a criança vai crescendo, ou então ocupar um espaço menor na rinofaringe, na parte de trás do nariz. Então, se a criança, mesmo se ela tiver um pouco de sintoma, mas isso não estiver causando nenhum tipo de problema no crescimento, não estiver causando apneia do sono, muitas vezes essa criança pode até ser acompanhada só fazendo tratamento com medicamento e às vezes nem precisar da cirurgia. Porém, em alguns casos específicos, o tratamento desses problemas envolvendo a amígdala e as adenoides ele pode ser cirúrgico. Então, quando estivesse pensando em cirurgia, o que é importante considerar? O médico que estiver acompanhando essa criança, ele vai pegar uma balança e ele vai colocar o risco da cirurgia e o benefício que a cirurgia vai trazer para a saúde da criança ou do paciente. Então, a conta é muito simples. Se o risco da cirurgia for maior do que o benefício que ela pode trazer,
normalmente não se opera, tá? Porque é uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia de emergência na maior parte das vezes, né? Lógico que isso às vezes pode mudar. Mas nos casos em que se avaliar que o benefício que a cirurgia vai trazer é maior do que o risco que ela traz, então a cirurgia está bem indicada. Qual é o risco de você não operar uma amígdala ou uma adenoide? Isso depende muito da causa. Se a cirurgia foi indicada porque a criança ou o paciente tem muita infecção bacteriana, isso é importante porque as infecções bacterianas elas podem cursar com outras complicações, como por exemplo a formação de abscesso, até mesmo problema no coração e nos rins. Tem algumas doenças associadas à infecção de garganta que podem acometer esses órgãos também. No caso da indicação da cirurgia ser por conta de dificuldade de respirar ou apneia do sono, a criança ela pode tentar compensar isso e até ficar bem respirando com a boca aberta. Porém, isso pode causar outros problemas no crescimento, no desenvolvimento da criança e também algumas alterações faciais. Existe um termo para denominar essas alterações faciais secundárias a esses problemas respiratórios, que é o que a gente chama de síndrome do respirador oral. Então, tem algumas alterações faciais, tem algumas alterações do crânio que podem ocorrer por conta dessa respiração oral. Então, no caso de você ter essas alterações de crescimento ou de desenvolvimento por conta da apneia do sono, isso é uma indicação de cirurgia. Alguns pontos a serem considerados em relação à cirurgia. O primeiro é que a cirurgia sempre, ou na maior parte das vezes, é realizada por anestesia geral com intubação, ou seja, para a criança ou para o paciente conseguir respirar durante a cirurgia, tem que se colocar um tubo com respirador para conseguir fazer a função do pulmão enquanto a criança está anestesiada. Outro ponto é que, como é uma cirurgia que normalmente não é de urgência, a cirurgia ela pode ser cancelada no dia, ou por conta da criança não estar em jejum adequado, ou por estar doente, ou por estar tomando algum tipo de medicação. Isso pode ser feito tanto pelo médico cirurgião, quanto pelo anestesista. Em relação à cirurgia em si, ela pode ser realizada de diversas formas. A forma mais comum é a retirada com bisturis ou com lâminas, mas hoje também existem as cirurgias por laser, né? Essas cirurgias por laser elas não estão disponíveis na maior parte dos hospitais aqui do Brasil e elas não têm um grande benefício em relação ao resultado, em relação à diminuição de complicação. Então, não necessariamente fazer da forma convencional vai ser um problema, tá? E não necessariamente uma cirurgia com laser vai ser mais segura para a criança ou para o paciente. Agora, o ponto de maior temor entre os pacientes que vão ser submetidos a qualquer tipo de cirurgia, né? A pergunta que eu mais ouço é se a cirurgia de amígdala e de adenoide se ela é fácil ou se ela é segura. E a resposta para essa e para qualquer tipo de cirurgia é não. Se qualquer pessoa te disser que cirurgia vai ser isenta de risco, ela está mentindo para você. Obviamente tem algumas cirurgias que têm um risco maior e outras que têm um risco um pouco menor, mas nenhuma cirurgia é absolutamente isenta de risco. No caso da cirurgia de amígdala e de adenoide, como ela é um procedimento mais eletivo, não é de urgência na maior parte das vezes, como eu citei anteriormente, para minimizar os riscos da cirurgia, ela só é realizada quando o paciente está bem de saúde. Logicamente, isso não é uma regra absoluta e em alguns casos mais específicos ela pode ser feita até como se fosse uma urgência, né? Em relação aos riscos da cirurgia, o principal risco e a principal complicação é o sangramento, que ela pode acontecer durante a cirurgia ou até mesmo depois da cirurgia. Isso acontece em cerca de 2 a 4% das cirurgias, que ela pode ser simples, ser tratada como observação clínica com repouso, até um pouco mais séria e até ter a necessidade de voltar para o centro cirúrgico para se dar um ponto ou para fazer uma cauterização. Outras complicações frequentes também são a dor no pós-operatório. A cirurgia de amígdala costuma causar um pouquinho mais de dor, tá? Que pode durar de 7 até 14 dias. Normalmente em crianças ela é muito mais rápida, muito mais simples de lidar. A criança normalmente se recupera muito mais rápido. Mas em pacientes mais velhos, mais adultos, com mais infecções, às vezes a dor pode ser um problema mais sério, mas normalmente ela é bem controlada com medicamento via oral ou por injeção, dependendo de como o paciente estiver se portando. Outras complicações também envolvem febre no pós-operatório, isso pode acontecer uma febre baixa nos primeiros dias. E outro ponto é a desidratação, que às vezes por conta da dor o paciente não consegue ingerir líquido de uma forma adequada. Todo paciente pergunta, né, e é uma pergunta muito válida, se há risco de morte na cirurgia de amígdala. E novamente, como eu falei anteriormente, nenhuma cirurgia está isenta de risco.
Então existe sim o risco de morte durante a cirurgia de amígdala. Ela acontece, as estimativas dizem que ocorre uma a cada 10.000 a 35.000 cirurgias, e nem sempre elas estão relacionadas à complicação relacionada à cirurgia. Tem alguns pacientes que não respondem bem aos medicamentos da anestesia geral, tem alguns pacientes que têm alguma má formação, que são coisas que realmente não dá para prever e pode acontecer durante a cirurgia. Então, exatamente por esse motivo, o cirurgião, antes de indicar a cirurgia, ele vai colocar naquela balança risco da cirurgia e benefício. Porque se o benefício que a cirurgia vai trazer não for um bom benefício, o médico provavelmente não vai submeter o paciente àquele risco. Outro questionamento bastante válido é em relação a como é o acompanhamento depois da cirurgia, tá? Como é a recuperação, são os primeiros 7 dias, 14 dias depois da cirurgia. Então a primeira coisa é que o paciente ele deve manter repouso por pelo menos 7 dias. Evitar fazer atividade física, evitar se submeter a alguma atividade mais extenuante, evitar se expor a ambientes muito quentes, porque isso pode predispor também ao aumento do risco do sangramento. É importante que o paciente use a medicação que o cirurgião prescreveu pelo tempo adequado. E quanto à alimentação, nos primeiros dias é importante que o paciente saiba que ele vai se alimentar só de alimentos mais pastosos e líquidos, de preferência em temperatura ambiente para frio, exatamente para evitar que isso possa afetar ou causar algum tipo de dor no local da cirurgia. A cirurgia não tem ponto, então não precisa tirar ponto, não precisa fazer nenhum procedimento desse tipo no pós-operatório. Um outro problema que sempre é muito perguntado é como vai ficar o sistema imune. A criança, depois que ela tira a amígdala, ela fica mais suscetível a ter mais infecção de garganta ou ter outros problemas de infecção no futuro? Isso é muito controverso. Não tem nenhum estudo que bateu o martelo em relação a isso. Porém, o consenso hoje é que em longo prazo isso não altera a imunidade da criança ou do indivíduo. Então tem alguns estudos que dizem que isso pode acontecer, mas eles são a minoria e eles são prontamente rebatidos por outros estudos. Então, o que se entende hoje é que isso não causa nenhum tipo de outro problema no futuro. Então, o que eu queria falar hoje era isso. Espero que isso tenha sido interessante para vocês. E se o conteúdo te ajudou, curta a nossa página, inscreva-se e acione o sininho das notificações. Também diga nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida ou se tem algum outro assunto que você quer que seja abordado nesses vídeos. Se for também interessante para você, compartilhe com seus amigos, que isso pode ser interessante para eles também. Espero vocês no próximo vídeo e até logo.